Eu vou começar aqui falando sobre uma hard skill que eu acredito que seja bem interessante para todo mundo, Manda. dentro do mundo de TI em geral, e daí principalmente dentro de security, cybersecurity, AppSec, InfoSecurity, que seria DevOps. Cara, hoje as empresas elas estão correndo muito para automatizar tudo que tem, para deixar tudo o produto ele precisa ser entregue o mais rápido possível, ele precisa subir com qualidade, com segurança. Então, todas as empresas. Quem não tem, tá migrando ainda e colocando tudo com CI/CD. Então, em todos os lugares, sem exceção, eu precisei dessa skill, dessa hard skill de conseguir entender o ambiente, montar, fazer deploy, fazer build. Então, independente se você hoje tá num time de desenvolvimento, time de segurança, você precisa dessa hard skill. Cara, pra mim Boa. acho que é número 1 ali e não tem nem o que discutir. Acabou o episódio. Cara, eu concordo, acho válido, mas eu complementaria que, além de DevOps, a pessoa precisa saber um pouco de scripting também. É um complemento ali do DevOps, até porque não adianta nada ela saber, mas saber que é um scriptzinho ali de integração, né? Então acho que uma coisa complementa a outra. Você considera esse item aí teu, Marcos, uma soft skill, uma hard skill? Uma hard Scripting? skill. Acho que é uma Hard hard skill? skill, um conhecimento mais técnico, né? Uhum. Então eu considero uma hard skill e eu acho que complementa um pouco com o que o Rodrigo falou, né? Ter ali a parte de scripting aliado ao DevOps ali, você consegue fazer, cara, integrar qualquer coisa dentro do seu DevOps, né? Então Boa. acho que é um diferencial bem bacana pra colocar aí. Acho que a Boa. gente poderia ir mais a fundo sobre isso, né? Tipo, o porquê que é interessante ter essa hard skill. Ah, Então, até fazendo um parênteses no que você falou, Rodrigo, rápido, essa questão do DevOps, né? O negócio chegou de um jeito tão forte à cultura, que é o que você falou, a empresa que não tem vai migrar. É mais ou menos igual cloud, é mais ou menos igual era testes, né? De uma maneira geral. E eu me arrisco a dizer que a empresa que não tem, ela de certa forma, ou ela vai morrer, ou ela vai ser muito prejudicada, ela vai ser forçada a migrar. Então acaba caindo nesse cenário que você falou, cara, quem não tem hoje ainda vai migrar, vai chegar nessa onda. Então é legal você pelo menos conhecer isso. Não precisa ser um especialista DevOps, né? Como você falou, você falou uma soft skill, né? Você considera uma soft skill, né? DevOps? uma hard skill. Hard skill. Então, imagina, um cara que vai ser desenvolver application security, um cara que vai ser Firewall, qualquer outra coisa em segurança, mas ele precisa conhecer DevOps, né? Especialmente falando de application security. É importante porque a empresa é quase que o motor da empresa hoje, né? Quando a gente fala de produtos digitais ou software de uma maneira geral. Então, é importante o cara conhecer o que está acontecendo ali dentro, para ele poder interagir, né? Enfim, colaborar. E eu acho que dentro dessa área existe tanta coisa para ser abordada ali, né? Tantas ferramentas e coisas que você pode estudar ou deve estudar, que acho que o interessante não é nem se prender a uma tecnologia, mas entender o conceito daquilo, entender como funciona, e daí você é igual o Lego, né? Você vai colocando aí, encaixando o que você precisa para a necessidade da empresa, do time, o que seja. Boa. Mas igual a gente está falando. Quem não tem, vai correr atrás ainda para fazer, porque é de extrema necessidade. Então, hoje, quem trabalha com algum tipo de desenvolvimento de software, precisa, vai utilizar, não tem como escapar. E esse ponto que o Marcos colocou, né, de hard skill também de scripting, né, então, cara, o cara tem que, independente do que ele tá fazendo ali em security, ele saber fazer uma automação mínima que seja, né, rodar um PowerShell da vida, um Shell, um Bash, qualquer coisa, um Python da vida para, né, automatizar alguma coisa ali, vai dar escala pro próprio trabalho dele. Então, o cara que tem essa habilidade de scripting, e aí não dá pra falar só de scripting, né? A gente tá quase falando de programação, né? Lógica, uma linguagem, né? Então, tem ali uns comandinhos básicos. Não precisa desenvolver um software, mas saber ali automatizar alguma coisa é uma parada que traz tanto valor profissional, que é o que a gente tá falando aqui, né? Skills que o cara precisa saber, na nossa opinião. Isso traz um valor tão grande pro cara que é como se você imagina você vai numa empresa hoje, né? Chega numa empresa hoje que tá usando tudo em papel, tudo anotado, não tem computador, não tem nada. E aí você chega numa empresa que tem tudo automatizado, você fala, mano, essa empresa tá anos-luz na frente. O cara que sabe scripting seria essa analogia, o cara tá anos-luz na frente. Porque ele consegue automatizar as coisas dele, ter tempo livre para pensar em coisas mais hard do trabalho dele e não em coisas ali tarefas que ele pode fazer automatizado, enfim, usar alguma ferramenta. Legal. E o interessante do scripting é que
Independente da ferramenta que você esteja usando, provavelmente ela tem uma API. Então, ou ela exporta ou ela importa. Então, se você quer integrar uma ferramenta com outra, as ferramentas pode ser que elas acabaram de nascer. Você já vai conseguir integrar com outra coisa, só utilizando um scripting, né? Então, sei lá, você faz um scan de uma aplicação e esse resultado eu quero exportar para uma outra aplicação que eu já tenho para análise de código ou bug tracking ou sei lá para que você queira usar. Então, o essencial do script é isso, é você conseguir consumir APIs, né? Inclusive, pegando um gancho, eu fiz um vídeo outro dia no canal falando sobre SOAR, Security Orchestration Automation Response. E a ideia era mais ou menos assim, putz, imagina que você rodou um Dast na sua aplicação antes do seu deploy, e o Dast pegou uma vulnerabilidade crítica lá, de SQL Injection, por exemplo. E você não vai corrigir aquilo antes do deploy. Mas você pode, desse Dast, disparar uma regra para o seu AF e criar uma regra automática lá no seu AF, porque você tem que mitigar de alguma forma aquela vulnerabilidade, né? Você não vai corrigir ela na aplicação, mas você colocou uma regra no AF lá, opa, ó, nesse caminho aqui, nessa URL foi identificado um problema, coloca um pouco mais de proteção aqui, habilita o AF com umas regras mais severas, né, vamos chamar assim, porque eu sei que eu tenho um problema aqui. E aí depois você volta e corrige aquilo com mais calma, tá? Mas, tipo, SOAR, né, já é uma habilidade, e para você fazer isso, você precisa saber scripting, para consumir uma API de um AF, de um Fire, do que seja, disparar da sua, aí, né, DevOps, como você falou, lá da sua esteira, onde rodou o scan, então você vê que tudo se conecta, né? Então, o Marcos foi muito feliz em trazer essa dica aí pra galera. Podia acabar o episódio, acabou o episódio já. Acabou o episódio, vamos pra casa. Isso é tudo, pessoal. Até mais. E daí, eu sei que vai aparecer dúvidas sobre isso, quando a gente fala de scripting, é necessário ter uma linguagem de programação ou não? Vocês acham que é obrigatório, não é Cara, eu obrigatório? acho que é mais a lógica do que a linguagem, pra ser sincero. Porque você tendo a lógica, você vai para Python, você vai fazer um PowerShell, um próprio shell ali, shell script, pega alguma coisinha ali para fazer. Então, eu acho que é mais a lógica do que a linguagem por si só. Eu acho que tem linguagens comuns para isso. Uhum. Exemplos que a gente deu. Bash Script em PowerShell para Windows e para Linux, né? Talvez o mais universal da vida. E Python. Muita gente fala de Python roda, né? Aquela coisa. Você não vai automatizar um negócio com Java. Você não vai pegar o C# para fazer uma parada dessa. Não vai. Então, acho que dentro dessas três ali, dá para brincar um pouco. Não precisa aprender HTML, para JavaScript, pra uma parada dessa. Mas o que o Marcos falou, a lógica é a base. Então, se você tem esse fundamento, mano, o script que você vai mexer depois é o de menos. Hoje mesmo, eu tava fazendo um script em Python aqui, falei, nossa, como é que faz substring em Python? Mano, eu fiz substring a vida inteira em .NET. Você vai lá, né, string, substring, onde começa, onde termina. No Python você passa a variável que você quer, abre e fecha colchete e bota o começo e o fim. Então eu só não lembrava a sintaxe, mas eu tenho a lógica pra saber o que eu precisava, o comando que eu precisava, como eu precisava tratar aquilo. Aí você vai no Google e resolve em 2 minutos. Mas se você não tiver essa base de lógica, você vai resolver em um dia essa parada. Então essa base é fundamental. É legal que você falou do Python, que o Python ele é amplamente utilizado aí por análise de dados, né, ciência de dados. Então a galera, por ele ser fácil de entender, você praticamente está lendo o que você tá programando e está lendo, né? Você está descrevendo e está programando, porque os comandos dele são bem parecidos com a linguagem natural. E daí, pela facilidade, você vê a utilização. Mas isso aí, eu lembro a primeira vez que eu vi, foi o primeiro trabalho que eu tive na área de TI, né? E daí tinha um professor que estava trabalhando com a gente e a gente estava tentando resolver um problema num servidor. Ele entrou, abriu o servidor, ele abriu o VI, que para mim eu fiquei impressionado na época. Eu falei, caramba, você vai fazer isso aqui nessa tela preta? Ele, não, que dá. E daí ele começou a fazer alteração num código em PHP. Aí eu falei, mas você falou que você não sabia programar em PHP. Ele, não sei. Eu falei, mas você tá fazendo? E pra mim não entrava na cabeça, que parecia que era assim, era como se o cara começasse a falar japonês do nada, e, né, e falou, cara, mas você não fala japonês. E daí ele falou, não, ele explicou isso que o Cássio falou, não, é só você entender a lógica, você entender o conceito. O resto é sintaxe. O resto você precisa saber o que você quer e trocar a palavra ali que você vai usar. E pronto. Caramba, é da hora. E o script, ele te traz isso, né? Ele te deixa mais próximo de programação. Depois que você tá dominando o scripting, cara, pra você pegar uma linguagem de programação ali, é 2 palitos. Inclusive, eu dei manutenção. Nunca programei em PHP, mas o que eu dei de manutenção em blog WordPress. Mas nunca programei em PHP. Você vai lá, mexe um comando aqui, uma coisa ali e tá tudo certo.